Bíblias. No livro de Juízes, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 11. Juízes 6, a partir do versículo de número 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas, como se fossem um só homem. Podemos aceitar. Nos dias, irmãos, de Gideão, o povo de Israel, a nação de Israel, não estava correta no seu relacionamento com Deus. O próprio pai de Gideão tinha uma estátua de Baal, que Gideão destruiu. E a nação, desta forma desviada, apostatada, estava oprimida pelos povos vizinhos, particularmente pelos midianitas. Quando a igreja do Senhor não está adequadamente relacionada com Deus, ela sofre a humilhação do mundo. Porque uma coisa é a igreja ser perseguida pelo mundo, mas está ela em glória. Outra coisa é ela ser humilhada, vazia, sem brilho. A perseguição não nos humilha, mas nos eleva, porque mostra quão fortes em Deus somos, apesar da perseguição. Mas a humilhação envolve a opressão e o desdém. E era assim que estava a nação de Israel em relação aos seus inimigos, em relação aos midianitas. Gideão mesmo aqui está trabalhando, está malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas, que vinham e saqueavam tudo que era plantado e colhido, de maneira que o povo realmente ficava despojado daquilo que lhe pertencia, sem o fruto do seu trabalho. E vê-se por esse exemplo de Gideão que ele era uma pessoa trabalhadora, que ele era um agricultor,
e que ele tinha a preocupação de que o trabalho não fosse em vão. Ele queria guardar para o povo, queria guardar para a sua casa aquilo que poderia ser saqueado pelo inimigo. E o anjo do Senhor se lhe apresentou. É interessante notar que sempre que Deus se apresenta para alguém chamar para uma missão, o faz quando este está ocupado com alguma outra coisa. O desocupado não tem o que renunciar, mas Deus está atrás do ocupado, é esse que pode renunciar a alguma coisa. Além disso, aqueles que não estão ocupados nos afazeres diários, na labuta da vida, como poderão trabalhar no reino se nas coisas menores não estão sendo diligentes? Assim Jesus chamou aos seus discípulos quando eles estavam com suas redes a pescar. Moisés foi chamado quando cuidava do seu rebanho, ou do rebanho de seu sogro. E Gideão também foi encontrado pelo anjo quando estava ocupado, pelo anjo do Senhor quando estava ocupado. E a palavra de apresentação do anjo do Senhor foi esta: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão já mostrava-se um homem valoroso, tanto por aquilo que nós víamos ele fazer antes que o anjo se apresentasse. Trabalhava e procurava impedir que o inimigo saqueasse o que era do povo de Deus, como por aquilo que em seguida a saudação do anjo ele veio dizer. Gideão era uma pessoa que tinha uma correção de motivos, que tinha expectativas conformes com o plano de Deus. Faltava-lhe apenas ser levado à linha de frente, porque ele já era o homem adequado para ser usado por Deus no que Deus pretendia. E quando o anjo diz: o Senhor é contigo, homem valoroso, note como Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Note, Gideão não era individualista. A saudação do anjo foi pessoal: o Senhor é contigo. Aí ele vai responder: e se o Senhor é conosco, por quê? Aí vai indagar do porquê a coisa está daquele modo. Mas note, ele não diz: se o Senhor é comigo. O anjo havia dito: o Senhor é contigo. Então a resposta gramatical adequada seria: se o Senhor é comigo. Mas ele já fala em nome do povo: se o Senhor é conosco. Um líder é alguém que pensa em termos de povo. Um líder não é alguém que quer apenas sua própria projeção. Ele quer a vitória do povo de Deus. Ele pensa no povo de Deus. Quando Golias insultava o povo do Senhor, Davi ficou indignado. E ele se dispôs a enfrentar Golias. Os seus irmãos, vendo aquilo, disseram: tu vieste aqui ver a guerra, vieste aqui te amostrar no meio da batalha. Eles julgavam que Davi estava dizendo aquelas palavras porque Davi queria projeção, mas na verdade Davi estava insatisfeito em ver o povo de Deus sendo escarnecido por um filisteu. O verdadeiro líder é aquele que pensa em termos do povo de Deus. A igreja não é o lugar onde ele vai se promover. A igreja não é o lugar onde ele vai se projetar. A igreja não é instrumental para o seu sucesso, mas pelo contrário, ele vê a vitória da igreja como sendo a sua. Ele quer que a igreja seja abençoada por um avivamento. Ele quer que a igreja esteja bem com Deus. A característica dos profetas era que quando eles oravam, eles falavam sempre nós. Senhor, nós transgredimos, nós pecamos. Eles falavam em nome do povo, estando até bem com Deus.
confessavam os pecados do povo, incluindo-se no termo nós, se identificavam com o povo. E quando Deus procurava pessoas para usar, Ele procurava pessoas que estivessem na brecha pelo povo, procurava pessoas que amassem o povo de Deus. Quem não ama o povo de Deus, não ama a Deus. Sabemos nós que passamos da morte para a vida, diz o apóstolo João, porque amamos os irmãos. Ou seja, porque amamos a comunidade cristã, porque amamos o povo de Deus. E Gideão disse: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Num primeiro momento poderia ser que esta palavra de Gideão representasse alguma coisa agressiva para Deus, porque ele estava questionando a Deus o porquê de as coisas estarem daquele modo. Mas a pergunta de Gideão revela que ele não aceitava como normal aquele estado. O povo de Israel, o povo que Deus escolheu, um povo herdeiro das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, não era para estar naquele estado, naquela situação. Ele, portanto, reconhecia que o povo de Israel era um povo diferenciado, escolhido por Deus, objeto de propósitos especiais de Deus. Então, esta pergunta foi vista com os olhos por Deus. Era a pergunta de quem entendia: não pode ser assim, não é normal ser assim. Não é para o povo de Deus que está espoliado, o povo de Deus está oprimido, o povo de Deus está nessa situação. Nós vemos no livro de Salmos, Davi várias vezes elevando a Deus orações desse tipo, bem como outros que escreveram os Salmos. Orações de lamento. Mas no lamento percebe-se que aqueles que estão orando entendem que o povo de Deus tem um propósito, ou que Deus tem um propósito para o seu povo, que naquele momento em que eles estão orando não está se revelando, não por culpa de Deus, por culpa do povo. Mas eles reconhecem isso. Eles não aceitam a normalidade da frieza, a normalidade da apostasia, a normalidade de uma distância entre o povo de Deus e Deus. E quando ele, Gideão, fala, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, ele mostra que ele guardava na lembrança o que lhe havia sido dito. Ele mostra que estava a todo momento permeando a sua mente uma inquietação do estado do povo, lembrando-se ele das histórias maravilhosas que lhe haviam sido contadas. Meus irmãos, todo novo avivamento vem com a nostalgia do antigo. É quando pessoas sentem a falta do que já aconteceu, que acontece de novo. Aleluia. O que inquieta-nos a buscar um avivamento é a lembrança do que Deus já fez. O avivamento metodista do século XVIII veio pela lembrança do que aconteceu na reforma do século XVI. E assim sucessivamente. Os pentecostais, como um movimento, surgiram no século XX, nos primórdios, inquietos com a leitura do livro de Atos e com o descompasso do que estavam vendo na igreja de sua época. O movimento de renovação espiritual entre os batistas no Brasil surgiu através de uma série de literaturas sobre avivamentos passados, que estimularam a busca por um novo avivamento. É sabida a história de Billy Graham, que foi com expulsão, e na capela Wesley, quando todos já tinham entrado no ônibus, não o encontraram e procuraram-no, e foram
crônica de um Wesley no século XVIII se curvava para orar a Deus e estava lá ele de joelhos dizendo: Senhor, faz de novo, faz de novo. Os que oravam a Deus pedindo a renovação do povo sempre diziam: Senhor, lembra-te das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Por isso é importante que leiamos e conheçamos as histórias dos grandes avivamentos que se deram na igreja. E Gideão tinha essas histórias na mente, ele as trazia no coração. Então ele viu que era normal a situação do povo de Israel, que deveria estar não oprimido, mas vitorioso, e viu que aquelas histórias maravilhosas não deveriam ficar no passado, mas deveriam se repetir no presente. Se a teologia de Gideão estivesse errada, Gideão não ia fazer essa pergunta. Se Gideão pensasse que os dias gloriosos fossem para o passado, não, isso aí foi só na época que o Senhor tirou do Egito, mas depois que entrou em Canaã, passou o dia dos milagres. Se ele tivesse uma teologia desse tipo, ele não teria ficado inquieto. Muita gente não é avivada hoje porque ele tem uma teologia de acomodação. Não, o que aconteceu no passado não é para acontecer hoje. E aí ele não se inquieta, ele não se perturba, como Gideão. Mas a teologia de Gideão estava certa. O Deus de Israel não era o eu fui, nem era o eu serei, mas o eu sou. Suas promessas eram sempre atuais e presentes. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, eternamente. Ele ainda opera em nossos dias. E Gideão tinha isso em mente, por isso ele disse: Senhor, onde estão as tuas maravilhas? Veja a resposta, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Aleluia. Essa tua insatisfação é força. Aleluia. Essa tua compreensão do propósito especial de Deus para o seu povo é força. Aleluia. Essa saudade do que Deus já fez é força. Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E nessa hora Gideão reage, mostrando mais uma vez que ele era homem valoroso. É que ele não se acha capaz, porque ele sabe da sua finitude, da sua pequenez. Ele não confia em seus recursos próprios, em seu talento pessoal. Ele percebe que se dependesse de alguma coisa especial, ele não tinha de si mesmo. Versículo 16, aliás, versículo número 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Senhor, eu sou pequeno, eu sou da família mais pobre, eu sou o menor da casa de meu pai, eu não atendo a requisitos. Mas Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolhe as fracas para confundir as fortes e as loucas para confundir as sábias. Deus escolheu o pequeno Davi para vencer Golias. Deus escolheu Gideão, menor da casa de seu pai. Deus escolheu Jeremias, que disse que não passava de uma criança. Meus amados irmãos, Deus escolhe aqueles que poderão não ter neste mundo os melhores requisitos para que a glória seja dele e não do homem. Ele tinha o valor que era mais importante. Ele poderia não ter riquezas, ele poderia não ter preeminência em sua casa, mas ele tinha a insatisfação, conforme nós falamos,
com a situação de Israel, reconhecendo o propósito especial da nação. Ele sabia que as maravilhas que o Senhor já havia feito poderia fazer novamente, e por isso ele mostrou-se o mais preparado. E todos aqueles a quem Deus chamou se sentiram inicialmente incapazes. Isaías disse: ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito meu de povo de impuros lábios, até que foi queimada a boca por um fogo que não era do inferno, mas do céu. E ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Moisés disse: eu não sei falar. Moisés passou 40 anos no Egito, aprendeu as ciências egípcias e a oratória egípcia. Mas depois de lá sair, passou 40 anos no deserto desaprendendo tudo. Depois que ele desaprendeu, Deus chamou. Nos primeiros 40 anos, Moisés pensou que era tudo. Nos segundos 40 anos de vida, ele descobriu que não era nada. E nos terceiros 40 anos de vida, ele descobriu que Deus era tudo. Deus fez ele desaprender para chamá-lo. Deus disse: quem é que fez a boca? Portanto, é Deus quem capacita. E aqui Gideão expressa isso, mas aí o Senhor lhe assegura capacitação. Versículo 16: o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. O que é que nós precisamos hoje? Vamos aprender com Gideão. Nós precisamos de pessoas, irmãos, ocupadas, pessoas que gostem do labor. Ele estava lá cuidando do seu trigo, ele estava lá guardando para que os midianitas não atacassem. Precisamos de pessoas que reconheçam que Deus tem um propósito especial para o seu povo. Quando o anjo se lhe apresentou e disse: o Senhor é contigo, ele chamou logo para o povo: o Senhor é conosco, e disse: mas por que está acontecendo isso com o povo de Deus? Não é dessa maneira que deve acontecer. Ele, portanto, reconhecia que por culpa até do povo, mas o povo não estava na posição que Deus planejara para ele. O povo de Deus foi estabelecido para a vitória e não para aquela opressão. Terceiro, ele tinha na mente a meditação do que Deus já fizera e a inquietação para que Deus voltasse a fazer. Ele não tinha uma teologia acomodada que reservava os grandes feitos de Deus apenas para o momento em que a nação fora tirada do Egito. Mas ele diz: Senhor, eu ouvi falar dos grandes feitos que nossos pais nos contaram, quando tu tiraste o povo de Israel da Egito. Onde estão aqueles feitos, aquelas maravilhas? Ele, portanto, acreditava que Deus poderia tornar a fazer o que já havia feito. Ele não se sentia capaz em si mesmo, mas sim capaz quando o Senhor o capacitou. Gideão é o tipo de pessoa que nós precisamos hoje. Homem valoroso, insatisfeito com o que é para estar insatisfeito, inquieto para com aquilo que está faltando e que deveria estar presente, com todas as motivações e as expectativas esperadas para ser alguém que vai fazer grandes coisas para Deus. Gideão foi chamado pelo anjo para destruir a estátua de Baal que seu pai tinha. Ele a destruiu, o povo ficou com raiva, porque o povo estava desviado do plano Baal. Como é que pode? Ele destruiu a estátua. E o pai de Gideão pegou e disse: bem, se foi Baal que foi ferido, que Baal contenda com ele, não vocês. Se Baal é Deus, que Baal faça alguma coisa. E ficou o apelido de Gideão sendo Jerubaal, porque diziam: Baal contenda contra ele. Já pensou? Ele ficou sendo chamado Jerubaal, aquele que Baal vai contender contra ele. Meus irmãos, nós temos que contender contra o Baal do nosso tempo. Gideão foi chamado para tomar uma ação, para derrubar uma estátua, para quebrar a força da idolatria. O povo de Israel estava naquela situação humilhado, vencido, oprimido, saqueado, porque estava cultuando a Baal. Mas ele destruiu, ele entrou em contenda com Baal para trazer o povo de volta para Deus. E aqui nós temos uma coisa interessante. Gideão colocou Deus à prova. Senhor, se eu vou ser o instrumento para liderar o povo contra os midianitas, eu quero saber. Eu quero saber se isso não é na minha cabeça, eu quero saber se isso é verdade. Então, a partir do verso 36 de Juízes, capítulo 6, diz assim: e disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um véu
seca, então conhecerei que há de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Gideão disse: Senhor, tu estás me chamando, eu vou colocar esse velo de lã aqui. Eu quero que ele fique encharcado de água, tudo fique seco ao redor. Aí no dia seguinte ele espremeu e encheu uma taça d'água e estava tudo seco. Ele disse: agora eu quero ser o contrário. Eu quero que tudo ao redor fique molhado e que o velo fique seco. E assim foi. Meus irmãos, esta coisa não foi assim colocada de maneira arbitrária por Gideão, não. Gideão aqui estava tomando o velo como uma figura de sua própria pessoa. Senhor, tu estás me chamando dentro dessa nação para fazer alguma coisa. Eu sou o menor da casa de meu pai, eu sou da tribo de Manassés, a mais pobre. Mas se tu estás me chamando, tu estás me dando alguma coisa especial. Eu quero saber o que é que há de diferente em mim, para que eu acredite que eu seja a pessoa para isso. E nós já vimos, irmãos, que Deus identificou em Gideão aquilo que era para um homem valoroso ter. Ele mesmo foi chamado pelo anjo de homem valoroso. A insatisfação de ver o povo de Deus oprimido, a inquietação por não ver as maravilhas acontecendo, o fato de ele reconhecer que em si mesmo não era capacitado, todas essas coisas já mostravam que Gideão era alguém dentre o povo que não estava sob a apostasia do povo, sua disposição para destruir Baal. Mas ele queria saber, então o velo de lã era ele. Eu quero saber, Senhor, se o que há em mim o povo não tem, e se o que há no povo não está em mim. Quer saber se eu estou diferente dessa terra ao meu redor, deste povo ao meu redor. Então ele disse no primeiro dia: Senhor, eu quero que o velo fique cheio d'água e tudo fique seco. E assim foi. No outro dia, que o velo fique seco e tudo fique cheio d'água. Meu irmão, se você quer ser usado por Deus, é preciso você estar cheio do que o mundo não tem, e vazio do que o mundo tem. Se a cristandade está apostatada, é preciso que isso que está enchendo a cristandade apostatada esteja vazio em você, e que o que está vazio na cristandade apostatada esteja enchendo a sua vida. Aleluia! É preciso estarmos cheios do Espírito Santo. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O mundo está se banqueteando, está bebendo, está se embriagando. A gente tem que estar vazio disso, mas a gente tem que estar cheio do que o mundo não pode estar cheio. Cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio daquilo que vem de Deus. Gideão, portanto, com isso estava confirmando se ele estava capacitado, se ele estava diferenciado por Deus para fazer esta obra. E Gideão livrou a Israel das mãos dos midianitas. Nós sabemos da história de como ele venceu com 300, com pouco número, porque o próprio Deus disse: olha, Gideão, muita gente se apresentou, manda que os que estão com medo vão embora. E foi uma parte embora. Depois ele disse: ainda tem muita gente, se tu vencer, vão dizer que foi porque o exército de vocês era um exército bom. Então vamos arranjar uma maneira de mais gente ir embora. Diante da água, quando todos estiverem sedentos, aqueles que se deitarem para beber a água, esses aí não servem, mas os que trouxerem a água à boca com a mão, estes aí ficam. Ou seja, os incontinentes, aqueles que sedentos perdem a vigilância e caem na água, não servem. Mas aqueles que, embora com sede, têm o senso da vigilância e da disciplina, e traz a água à boca para ver se o inimigo está vindo, esse daí pode ficar. Porque Deus escolhe, irmãos, aqueles que têm uma espiritualidade com disciplina. Deus não escolhe aqueles que estão dando glória a Deus num dia e praguejando no outro.
300, um exército muito maior, foi vencido. Interessante que o povo, quando foi enfrentar os midianitas, disse: a espada do Senhor e a de Gideão. Isso reconhecendo a liderança de Gideão, e Gideão como um homem escolhido por Deus para aquela tarefa. Nós precisamos desse espírito, dessa força. Vai nessa tua força, disse o anjo. Essa força que é insatisfação, essa força, irmãos, que é o desejo de ver a mão de Deus operar em nossos dias, em nosso tempo, aqui e agora. Aleluia! Glória a Deus! Interessante que Gideão era um homem quebrantado, daí ele se sentia o menor. Deus, irmãos, não leva em conta a mera religiosidade externa. Deus leva em conta o coração quebrantado. Lá em Isaías, no capítulo de número 66, eu vou ler de trás para frente. Primeiro o versículo 3, depois o 2. O 3 é para mostrar, irmãos, que não adiantava nada o culto sem o povo estar adequado com Deus. Quem mata um boi é como, versículo 3, é como quem tira a vida de um homem. Ou seja, aquele que mata um boi para oferecer a Deus é como quem está tirando a vida de um homem. Isaías 66. Quem sacrifica um cordeiro é como que devola um cão. Quem oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como quem bendiz ao ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Deus está dizendo: olha, aquele que vive uma vida sem a minha presença, sem comunhão comigo, e chega lá para oferecer tudo isso, o incenso que ele queima para mim é a mesma coisa que ser para um ídolo. Não vale nada, não me interessa, não olho para isso. Mas no versículo 2 ele diz: porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre abatido de espírito e que treme da minha palavra. É a classificação de Gideão. Gideão era pobre e abatido de espírito. Gideão disse: se o Senhor é conosco, por que nós estamos assim? Ou seja, ele estava triste com a situação do povo de Deus, ele estava triste com a ruína de Jacó. Gideão era um homem que se sentia pequeno, menor da sua casa, mas ao mesmo tempo que tremia das palavras de Deus. Onde estão as maravilhas? Ele acreditava que as maravilhas aconteceram. Se ele as achasse como lendas, elas não lhe teriam vindo à memória de modo provocativo naquele momento, mas ele disse: Senhor, cadê as maravilhas? Eu quero ver de novo essas maravilhas. Ele tremia das palavras de Deus. Era o homem certo para aquele momento. É para estes que Deus vai olhar nessas horas para levantar o seu povo, para levantar a sua igreja. Lá em Atos dos Apóstolos, para termos uma ilustração do Novo Testamento, no capítulo de número 4, nós temos o seguinte, a partir do versículo 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos,
E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus irmãos, no capítulo 4, nós sabemos que Pedro e João foram instrumentos de Deus para a cura de um coxo que estava na porta do templo. Eles disseram ao homem: não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. O homem não só ficou de pé e andou, mas entrou pulando dentro do templo, saltando e louvando a Deus. Uma multidão se ajuntou e eles pregaram. As autoridades os encurralaram. E a Bíblia diz que eles foram aprisionados e advertidos para não pregarem mais no nome de Jesus. E eles disseram que importava antes obedecer a Deus que aos homens, e que eles não poderiam parar de falar do que eles tinham visto e ouvido. Isso é maravilha. Quando o crente está frio, pregar o Evangelho é um mandamento. Ide. Quando o crente está cheio de vontade de servir a Deus, o ide não é uma ordem, é uma permissão. Eles disseram: nós não podemos parar de falar, eles não conseguem. Na verdade, Deus nos permite colocar para fora, porque está transbordando, a gente não consegue parar de falar. Imagine para aquela comunidade de recém-convertidos, sabedores de que seus dois líderes importantes estavam aprisionados, advertidos para não pregarem. Há pouco Jesus tinha sido crucificado, muito embora eles crescem na ressurreição do Senhor. Obviamente aquela comunidade estava apreensiva, tanto que estavam juntos, foram para a casa da mãe de Marcos, um lugar onde eles costumavam se reunir, estavam apreensivos, principalmente porque Pedro e João, embora soltos, foram ameaçados de que algo lhes aconteceria se voltassem a pregar. Mas Pedro e João, soltos, foram logo para a comunidade. Tem um texto de A.W. Tozer que ele diz: o que é que você faria se você fosse solto? O que ele quer dizer é o seguinte: o que é que você livremente faz quando ninguém está lhe segurando? Pedro e João foram para a igreja. Se estivessem lhe prendendo por muito tempo e soltassem para um lugar para onde você livremente iria depois. Pedro e João foram para a comunidade, para o meu povo de Deus. E lá levantaram o coração, irmãos, que tem toda a estrutura de uma oração temente a Deus. Eles primeiro levantaram a verdade de que Deus criou os céus e terra e tudo que neles há, que Deus é o supremo Criador. Citaram textos da Bíblia. Hoje as pessoas oram, irmãos, não mais alinhadas com as Escrituras, mas eles oravam citando textos de Salmos. Portanto, quando você for orar, cite as promessas de Deus, se apoie na palavra do Senhor. E eles começaram a citar que aquilo tinha que acontecer, que a palavra profética no livro de Salmos é que as nações iam se levantar uma contra o Senhor e contra o seu ungido, não só os filhos de Israel, mas os gentios, para que aquela comunidade, através daquela oração que estava fazendo, acompanhando, soubesse que eles não estavam surpresos por nada do que lhes estava acontecendo, com aquela perseguição que estava se dando. E então eles oraram, versículo 29, agora. Meus irmãos, eu gosto do agora. Eu já preguei tanto sobre esse texto, mas eu acho maravilhoso. Agora, Senhor, agora. David Wilson diz na sua obra A Cruz e o Punhal, que ele aprendeu com o avô desde criança que se deve orar pedindo para Deus fazer agora. O seu avô lhe ensinou que quando falta fé, o homem ora para o futuro. Senhor, faz isso e tal, e espera que aconteça lá na frente. Converte os meus familiares. Aí ele olha e vê os familiares velhinhos se convertendo, porque ele não tem fé para ver a obra de Deus imediatamente. Vai se orar por um trabalho evangelístico, faltou um mês, todo mundo está orando fervorosamente, e amanhã as orações já começam a ficar menos expressivas, porque amanhã é o desafio, porque amanhã a fé vai ser confrontada com os fatos. Orar por um enfermo para que ele seja curado é fácil.
Mas orar dizendo agora exige muito mais fé. Aleluia. Wilson diz que quando seu pai sofria de úlcera, estava morrendo, sangue saindo por todo lado, sei quando surge sangue, ele disse que começou a orar bem timidamente pelo seu pai, pedindo para Jesus curar. Ele era uma criança, salvo engano, de 8 anos de idade, mas ele disse, lembrou-se da palavra do avô: você tem que orar para Deus operar agora e orar alto para todo mundo ouvir, para que você seja desafiado. Agora, pô, eu falei o que eu quero crer, porque tem que acontecer, então eu vou passar vergonha. Aí ele disse que abriu a janela e saiu gritando pela casa para Jesus curá-lo. E ele disse que miraculosamente o seu pai foi curado. Agora, pois, ó Senhor, porque o nosso Deus não é o Deus de ontem, irmão, nem de anteontem, nem de amanhã, é o Deus do agora. Agora é o sol, diz o Senhor. Nós criamos uma teologia para empurrar a Deus no passado e no futuro. Deus operava naqueles dias dos apóstolos, pelas mãos dos apóstolos. Não era pela mão dos apóstolos. Filipe não era apóstolo e viu o paralítico andar, demônio sendo expulso, muita gente se convertendo. Estevão não era apóstolo, mas Deus usou. Ananias, que orou por Saulo, não era apóstolo, mas lhe caíram as escamas dos olhos, ou seja, de Paulo, sob a oração de Ananias. Na carta à igreja de Coríntios, que fala de dons de curar e tal, e que eu saiba, não tinha nenhum apóstolo lá, não há nenhuma saudação para um apóstolo que estivesse lá. Pastor, isso aí foi só para a implantação da igreja até a chegada da Bíblia. Meus irmãos, eu não sei de onde é que tiraram isso. Por que é que o povo, ouvindo com os ouvidos, precisava de uma confirmação por coisas sobrenaturais, e depois que é escrito não precisa mais? O papel convence mais do que a palavra oral. Não é porque naquele tempo não tinha Bíblia aí no Novo Testamento concluído, mas agora está concluído, sim, e daí? Quer dizer que agora, porque está escrito, as pessoas vão crer, é que o papel equivale aos milagres, tem a força que tinham os milagres. Numa sociedade pós-cristã como a nossa, a gente cita a Bíblia e a pessoa diz, eu tenho que acreditar nesse livro aí. No papel cabe tudo. Tem gente que quer criar uma dispensação dentro da dispensação. Nós estamos na dispensação da graça, de acordo com a ordem das dispensações. Aí dentro da dispensação da graça tem uma dispensação que Deus operou milagre e outra que não. Uma dispensação dentro da dispensação que Deus fez e agora não faz mais. Portanto, irmãos, nós não temos nenhuma base racional para dizer que Deus não quer fazer o que Ele já fez naqueles dias, nos dias de hoje. Ele pode fazer ainda hoje. Alguém diz, pastor, eu não acredito, porque Jesus disse também, ressuscitai os mortos. A gente sai por aí ressuscitando os mortos. Jesus não disse isso para nós, não. Disse para aqueles que Ele enviou antes de morrer e ressuscitar. Os 12, os 70. Vai lá e ressuscita. Mas lá na grande comissão, que aí é para nós, ir de pregar o evangelho a toda criatura, ele disse, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão os demônios em meu nome. Jesus ressuscita dos mortos ainda hoje, ressuscita, mas eu não tenho nenhuma promessa que me garanta que eu devo orar e que vai acontecer. Pode fazer segundo uma intervenção soberana. E nós temos tido testemunhos de que isso acontece, mas nós temos ordem e promessa para orar pelos doentes, pôr as mãos, esperar resultado. E Tiago diz, está alguém entre vós doente, unja com óleo. Ore em nome do Senhor, o Senhor o levantará. Eu tenho uma ordem, eu tenho uma promessa. E eu não tenho nenhuma razão para não crer que não vai valer nos dias de hoje. Lá em Tiago diz, mande chamar os presbíteros. Eu não acredito que o ministério apostólico dure até hoje. Eles eram os órgãos da revelação, aí sim, até a Escritura ser concluída. Eles eram os instrumentos da nova revelação do Novo Testamento. Mas lá a gente chama os presbíteros, nós chamamos os apóstolos. Todos nós acreditamos que ir de pregar é uma ordenança para toda a igreja. E por que imporam as mãos sobre os enfermos e os curarão? Não vale. Pastor, mas diz lá também, pegarão serpentes, se beber coisa mortífera não lhes fará dano algum, sim.
Mas não está mandando beber coisa mortífera, nem segurar em serpente, não. Está falando dos missionários que vão para campos difíceis. E está dizendo, pode ir, que Deus vai protegê-los. É uma promessa para aqueles que vão para esses lugares e lá vão colocar coisa mortífera para matar. Deus está dizendo que vai operar para guardá-los. Não é para tentar Deus ir lá e pegar em serpente e beber coisa mortífera, não. Mas nós temos essa promessa. Esses dias, irmãos, eu não costumo pregar muito sobre cura divina. Eu costumo orar pelos enfermos e pregar o Evangelho em todos os aspectos. Mas esses dias eu estou com vontade de pregar sobre isso. Porque nós estamos às vésperas do retiro, muitos irmãos ficaram enfermos. Notícias, às vezes, até de enfermidades graves. Alguns já foram curados e outros vão ser para a glória de Deus. E eu comprei a briga com o diabo para que todos sejam curados em nome de Jesus. Nós cremos no Deus que opera agora. Mas como eu estou dizendo, tem gente que tem uma teologia que é Jesus para o passado e para o futuro. Porque alguns desses que não acreditam no Deus do agora dizem, não, no milênio Deus vai fazer grandes milagres. No milênio vai ter milagre. Ou seja, lá no começo e no milênio. Na grande tribulação vai aparecer as duas testemunhas com poder de transformar água em sangue, fazer descer fogo do céu, vão devorar os inimigos. Aí aparece milagre. Ou seja, para lá e para cá, mas não para agora. Quando Jesus foi até o túmulo de Lázaro, foi aonde Lázaro estava. Na verdade, ele já tinha morrido. Marta chegou até Jesus e disse, Senhor, se tu estivesse aqui, ó, no passado, se fosse antes, tá. Jesus disse, mulher, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela disse, eu sei, Senhor, no último dia ele vai ressuscitar. A teologia dela colocava Jesus para agir antes de Lázaro ter morrido e futuramente para quando fosse o dia da ressurreição. Mas Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Ele é o Deus do agora. Remove a pedra. Está fedendo, não interessa. Remove a pedra. Lázaro, sai! E Lázaro saiu. E ele teve que dizer o nome de Lázaro. Porque se só tivesse dito sai, o cemitério inteiro tinha saído. Aleluia. Agora. No seu sermão, os grandes feitos de Deus, Charles Spurgeon dizia, nossa igreja está cheia de crentes velhos, não é de velhos crentes não, é de crentes velhos. Ele dizia, aqueles que acreditam sempre na mesmice, que as coisas vão acontecer sempre do mesmo jeito. E aí nesse sermão, os grandes feitos de Deus, ele faz alusão a todos os grandes feitos de Deus no Velho e no Novo Testamento. Fala de um avamento que estava acontecendo na Irlanda, onde demônios estavam sendo expulsos, e ele começa a dizer que Deus pode fazer ainda hoje. E o próprio Spurgeon disse, esse foi o melhor sermão que eu já preguei na minha vida. Existe uma palavra dele em que ele prenuncia que haveria um grande avivamento depois da sua época, em que ele esperava que os dons de Deus fossem restaurados eficazmente, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Esse sermão, os grandes feitos de Deus, graças a Deus, está traduzido para o português e publicado pela editora Pérez. Você lê e fica maravilhado e vê como Spurgeon era fervoroso. Spurgeon fala que na época de Crisóstomo, o pai da igreja, ele dizia que quando Crisóstomo pregava, o lábio de ouro, era assim o seu apelido, ele dizia que o povo começava a glorificar a Deus. E quando o povo já não estava mais sabendo como falar, que já tinha glorificado tanto, o povo começava a bater os pés no chão e bater palmas, de tão alegres pela manifestação do poder de Deus nas reuniões. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Eles sabiam, Pedro e João, que o povo estava preocupado com as ameaças.
E eles estão aqui dizendo o seguinte: Senhor, olha para as ameaças, não vamos olhar para ela não. A oração era dizendo para Deus e levando o povo a esse estado de também dizer para Deus: Senhor, as ameaças estão entregues a Ti. O que estão dizendo contra nós, que vão fazer conosco, não é problema nosso, é teu. Olha para as suas ameaças. Tem uma música do Cícero Nogueira que é sobre Davi enfrentando Golias. Ele fala: Golias xingou o povo, disse isso, disse aquilo, o povo de Deus. Aí ele diz assim na música: mas ele se esqueceu de uma coisa: esse povo tem dono. Esse povo tem dono. Senhor, estão nos ameaçando, não é conosco, não é contigo. Saulo de Tarso perseguiu a igreja, e Jesus disse: Saulo, por que tu me persegues? O problema é com Deus. Senhor, olha para as ameaças, cuida das ameaças. É contigo isso daí. Mas concede aos teus servos que preguem com toda intrepidez a tua palavra. O que a gente não quer é ficar amedrontado, porque a gente quer coragem. O que a gente quer é coragem. Os crentes, irmãos, hoje, introspectivos, voltados para si mesmos, orariam assim: Senhor, tem misericórdia, estão nos ameaçando, nos protege, Senhor, nos ajuda, e tal. Mas aqueles homens não, eram homens valorosos, eram homens como Gideão, eram homens de guerra, irmão. E eles disseram: Senhor, cuida das ameaças, resolve, não querem mais nem saber delas, estão entregando nas tuas mãos. Agora a gente quer coragem, a gente quer força para não retroceder. Concede que os teus servos preguem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Meus irmãos, eu acho estranhíssimo quando alguém não acredita, ou uma teologia é estabelecida para que se não acredite no Deus que opera ainda hoje. Porque a pessoa vai ler uma oração dessa e essa oração não vai servir de modelo para ela. Porque aqui eles estão pedindo: o Senhor confirma a palavra. Nós vamos pregar a tua palavra com intrepidez e confirma aí. E estende a tua mão para curar. Quando se fala em curar, é mais para crente. Sinais e prodígios é para o incrédulo. Porque Deus, quando cura o incrédulo, é para testificar da validade da sua palavra. Mas quando Ele cura o crente, é com promessa, por amor para com o seu filho. Aliás, essa é a diferença entre a cura divina e a cura humana. É que a cura do médico é um fim em si mesmo. O médico termina o seu trabalho e Jesus lhe cura para você fazer alguma coisa. Ele cura para você ficar bom e servir ao reino. Por isso, ainda que você fique bom através do médico, receba, mesmo na cura por meios de medicamento que for, a cura divina também. Ou seja, receba um propósito para a sua cura. Eu fiquei bom para servir a Deus. Eu fiquei bom para o reino de Deus, para usar minhas forças no reino de Deus. Enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios em teu nome. Se eu não acreditasse, irmãos, que Deus opera ainda hoje essas coisas, o livro de Atos seria totalmente irrelevante para mim. Eu não me veria no livro de Atos, porque o que eu vejo é Deus operando e confirmando. Se eu não acreditasse nos dons espirituais, pasmem, os irmãos, eu teria que pegar 3 capítulos da carta aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, e dizer que se a Bíblia não os tivesse, não fazia falta. Eu gasto 3 capítulos da Bíblia para ler sobre uma coisa que não me diz respeito. Por que o Espírito Santo inspirou Paulo para colocar 3 capítulos sobre aqueles dons, se aqueles dons não valessem para hoje? Porque o que foi escrito no Novo Testamento foi escrito para nós. Está na Bíblia para nós, porque para eles têm os próprios apóstolos para lhes dizerem verbalmente. Eu teria que tirar da Bíblia tantas páginas que me pareceriam irrelevantes, que não faria nenhum sentido. Aliás, o texto de Marcos 16 não está em alguns manuscritos. Sabe por quê? Porque quando a cristandade começou a esfriar e não via mais as intervenções de Deus, eles disseram: não, vamos tirar isso aqui, porque senão
vão pensar que é uma coisa errada com a igreja. A incredulidade nos fez tirar de alguns manuscritos, mas graças a Deus restaram aqueles que contêm. O ide em Marcos 16 e as promessas que se seguem, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Só tem duas partes do livro de Atos em que a Bíblia faz uma correspondência de eventos físicos com a plenitude do Espírito Santo. É Atos 2 e Atos 4. Atos 2 é a chegada. Veio do céu, veio de cima, um vento como um vento impetuoso. Foram repartidas línguas como de fogo, aí todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui em Atos 4, capítulo 4, moveu-se o lugar, um tremor não vem de cima, é de baixo para cima, é a terra que treme. Ou seja, você tem que receber, depois o Espírito Santo está em você. Você recebeu, está em você a plenitude, mas você precisa de uma renovação, de um movimento dentro, de um estremecer por dentro. Esses aqui já tinham estado no Pentecostes, muitos deles, pelo menos nós sabemos que estavam, o próprio Pedro e João. Mas a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo aqui de uma maneira prática, de uma maneira que, cheios, eles operaram imediatamente, pregaram com intrepidez a palavra, e o texto diz que o lugar se moveu, eles foram sacudidos pelo Espírito Santo de Deus e saíram. Nós precisamos de gente corajosa assim, gente corajosa, como Gideão. Vai nessa tua força, homem valoroso, como Pedro e João. Senhor, olhe para as ameaças deles e concede aos teus servos que preguem com intrepidez, enquanto estendes a mão para operar. Precisamos de gente corajosa que acredite no Deus de hoje, no Deus de agora, que se pergunte: por que, Senhor, no passado aquelas maravilhas, e por que não agora? Essa insatisfação é o começo. Essa inquietação é o começo para que você curva os seus joelhos, ore e comece a esperar que Deus mova a sua mão outra vez, para nós vermos um grande avivamento que confronte essa geração. Vamos ficar de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque temos a Tua palavra como luz da vida, Senhor. Porque temos por ela, meu Deus, a orientação para esperar de Ti grandes coisas. Como disse Miriam Karen, que não nos conformemos com a mendicância, Pai. Nem nos limitemos, ó Deus, aos fragmentos de pão que caem da mesa, mas que nos assentemos como filhos para participar do Teu banquete, Senhor. Que não sejamos como aquele rei, meu Deus, que o profeta ordenou lhe dar flechadas ao chão, e que ele deu povo, e o profeta disse: se tivessem sido muitas, teria dizimado os teus inimigos. Que não limitemos, meu Deus, a tua ação pela nossa pouca fé, mas que o Senhor nos dê coragem, nos dê, meu Deus, valor, que nos inquietemos, ó Pai, com a situação presente, e que, meu Deus, clamemos pelos grandes dias, pelos grandes avivamentos do passado, para que a tua mão opere e teu nome seja honrado. Nós te pedimos em nome de Jesus.